obrigada. Obrigado. Muito obrigada por nos receberem em sua casa para esta pequena entrevista. Obrigado. E gostaria, primeiro que tudo, que se apresentasse o seu nome, a sua idade, pronto, para começarmos daí. Ok. Eu sou o Nuno Albuquerque, tenho 50 anos, a caminho dos 51 em janeiro, e pratico Shorin Jikembo desde 1986. E como é que isso começou? Explique-nos um bocadinho como é que surgiu o Shorin Jikembo na sua vida, se já conhecia, se já tinha praticado alguma arte marcial. Sim. Como é que isto tudo surge na sua vida? Eu tinha feito judo em criança, fiz talvez durante um ano e pouco, não tive qualquer apetência especial para o judo, não achei até muita graça, estar só no chão ou tantas vezes no chão. E depois fiz natação de competição há muitos anos, portanto, competição a nível nacional, meetings internacionais em Portugal e treinos diários, com muitas provas, muito treino. Em março de 86 deixo de nadar e fisicamente fico mal porque precisava daquela caixa de energia. Um amigo meu, o Alberto Rezende, que praticou no Clube Atlético de Alvalade muitos anos, ele e o irmão, o Paulo, irmãos da Wanda Rezende, que chegou primeiro que eu e foi connosco ao Japão em 1989. O Beto, certo dia, estávamos na praia os dois, num passeio, e tinha um emblema antigo do Shorin Jikembo e eu perguntei-lhe, fui curioso, como quase sempre sou, e ele teve essa paciência, que é importante às vezes ter, essa disponibilidade para me explicar, e eu fiquei muito interessado. Fui assistir a uns treinos, curiosamente em agosto, pode parecer estranho, mas foi em agosto, no Clube Atlético de Alvalade, exato, com o mestre Carlos Ramires, e assisti a um treino, gostei muito, por duro que fosse, e foi duro o treino a que eu assisti, e estranhei, e portanto fui assistir a um segundo treino, como que para confirmar, será que foi só aquele treino ou é assim? E pronto, assisti ao segundo treino, fiquei e não mais saí dessa família grande. Estive no Atlético de Alvalade até 96, portanto 10 anos, quando fiz nesse ano, esse verão, exame para terceiro dan no Japão, fui com o mestre Carlos, e ele disse, bom, vai criar a tua secção, e portanto eu sim fiz, foi a única razão para ter saído formalmente do meu dojo mãe, e portanto fui criar e pronto. Mas exatamente quando diz que foi assistir a dois treinos e depois ingressou no Clube Atlético de Alvalade, o que é que mais o cativou no Shorin Jikembo? O que é que... pronto. Sim, estou a perceber. Uma vez já tinha praticado sim, marcial, foi essencialmente o aspecto físico que eu de facto sentia. Eu fazia flexões abdominais em casa sozinho, esses meses em que não fazia natação, em que deixei de fazer após muitos anos, e foi o aspecto físico, a carga física que me interessou, não foi a filosofia, porque na verdade não me atraía muito, não tinha qualquer apetência por artes marciais, nem sequer era muito fã do Bruce Lee ou do Chuck Norris ou desse pessoal dos anos 70 e 80, e apesar de tudo foi de facto essa alguma dureza. Eu tinha 18 anos, portanto era um jovem de 18 anos. Quando iniciei, 18 anos. Perdão, essa dureza e a disciplina que eu senti alguma necessidade para mim nessa fase da minha vida. Era um jovem razoavelmente rebelde, no bom sentido, sem nunca ter tido problemas legais, mas era livre, muito livre. Os meus pais foram excepcionais a esse nível, deram-me sempre muita liberdade. Portanto, eu viajava muito sozinho, no estrangeiro, em Portugal, e portanto foi muito isso que eu senti. Claro que rapidamente percebi que o Shorin Jikembo não era de facto só aquilo, só uma arte marcial, só uma arte de luta, que para mim era uma arte de luta, não é? Andarmos ali aos muros e pontapés. Eu peço desculpa em interromper, mas quando é que se percebeu dessa nova área do Shorin Jikembo? Eu penso que foi pouco depois. Eu interessei-me imediatamente, talvez é uma característica, quando me envolvo em algo, de repente foco muito nisso e de repente interesso-me muito pelo Japão, pelo Oriente, pelo budismo, necessariamente pelo budismo. Comecei a perceber que o Shorin Jikembo tinha muito a ver com esta filosofia, esta forma de estar na vida,
foi logo em 86, não estou em erro, 86, 87, que eu vou à Universidade Nova, na Avenida de Berna, e à procura de alguém que me ensine japonês. E descubro lá o nome de uma estudante japonesa em Portugal, a Yuko Suzuki, e durante uns meses contactei, ficámos amigos durante muitos anos, e de repente ela começa-me a dar aulas de japonês, e portanto, a partir daí, ao longo das aulas, ao longo de 1 ou 2 estágios, percebendo que era uma comunidade de facto muito diferente, um grupo muito diferente, portanto foi uma paixão imediata, não é? Não foi apenas um gostar, foi uma paixão imediata. E pronto, muito mais poderia dizer, mas não quero alongar também demasiado, mas de facto isso entusiasmou-me logo. E depois com os pequenos estágios, até houve logo em 88 o primeiro estágio ibérico onde eu fui, em Sevilha, onde assistimos ao exame do Sensei Fausto Carrizo, que foi assim, pudemos assistir, foi uma coisa excepcional, nós éramos cintos laranja na altura, com outros colegas, com o João Paulo e com o mestre de Sevilha, o mestre Alberto Casado, e depois eles vieram a Portugal, nós voltámos à Espanha. Em 88, já em cinto azul, faço o meu primeiro estágio europeu, era cinto azul, fui com o Sensei Fausto, só os dois de Portugal, a Paris, vejo pela primeira vez os grandes mestres mundiais, Sensei Arai e outros, e pronto, de facto, tenho a certeza, a partir dessa altura, que é aquilo que eu quero, e enquanto tiver esta certeza, porque acho que tudo é mutável, tudo está em permanente transformação, portanto, daqui a 10 anos possam ter essa certeza, será sinal que evolui, mas neste momento tenho esta certeza e depois outros fatores familiares e humanos me levaram a continuar a gostar muito do Shorinji Kempo e a constituir família no Shorinji Kempo, ao fim e ao cabo. E quem eram as pessoas? Como é que via as pessoas quando entrou para o Shorinji? Que tipo de pessoas na altura praticavam? Porque praticou só em Alvalade, correto? Sim. E depois formou a sua própria escola. Sim, mas como é que eram os Kenshis daquela altura? Estamos a falar há muitos anos 32 atrás, anos não é? e pouco, 32 anos e meio, quase. Sim, eu tive sempre facilidade em fazer, por um lado, amizades, em me relacionar, e portanto ia também com alguma facilidade quando havia a oportunidade de treinar a outros dois mais tarde, já cinto azul. Eu treinava com o mestre Fausto, já depois na escola da Madre Deus, que ele criou, ou até à hora do almoço, lembro-me que treinava com o João Paulo Ramos, na altura o mestre João Paulo Ramos, chegou a terceiro dan, e portanto treinávamos muito, treinávamos 2 horas cada treino, 3, 4 vezes por semana, eram treinos muito intensos. A mim cativava-me de facto, não há como negar, e por muito polémico que seja, o mestre Carlos Ramírez, e acho que hoje em dia todos assumimos isso, ou quase todos devem assumir as suas opiniões. Acho que as grandes personalidades são polémicas. Não é que algumas grandes tenham que ser, algumas não são. Mas Carlos a vários níveis é polémico, porque de facto ou se gosta ou não se gosta. Pode não se odiar, mas pode não se gostar. Mas era, pelo menos, estou-me a referir à altura, não ao presente, claro, mas na altura era claramente um líder naquilo que fazia, era um exemplo para todos nós e de facto eram momentos quase de um pós-revolução, 10 anos e pouco depois do 25 de Abril, e, portanto eram tempos muito diferentes, onde havia menos raparigas, menos mulheres a treinar, infelizmente, hoje há muito mais, felizmente. Temos de alguma dureza, de alguma carga física, quase militarista, por essa herança que o mestre Carlos nos trazia, das tropas paraquedistas, e portanto eu continuei, nunca me neguei nem a nenhum treino, nem a nenhum exercício, com esforço e com dor física grande em muitos casos, com muito poucas lesões, felizmente, mas não eram tempos, nem eram treinos muito fáceis. E pouco depois começo a conhecer e a fazer amizades. O Paulo Soreira era um grande amigo, com o Nuno Trigo e a Wanda Rezende fomos os 4 primeiros Kyus ao Japão em setembro de 1989, a primeira grande delegação portuguesa, com 11 ou 12 pessoas, e portanto éramos um quarteto ali de grande amizade, muito amigos. Eu fiz exame com o Nuno e o Paulo Soreira para o primeiro ano, fizemos os 3 juntos. Fui com o Paulo Soreira
ao primeiro campeonato da Europa, ao primeiro Taikai europeu, em maio de 1990 em Paris. Fomos os únicos representantes de Portugal no Taikai, mas houve mais portugueses a estarem no estágio e correu muito bem, pronto, modéstia à parte, mas acho que fizemos um bom trabalho, ensinados pelo nosso mestre. E, portanto, era de amizade, sempre foi de grande colaboração. Eu nunca tive grandes problemas, acho que o melhor, de facto, e digo isso muito hoje aos meus alunos e alunas, o mais fácil, de facto, é ser Kenshi, não é? Estar do lado de lá, receber, treinar, estar atento, tentar perceber, tentar evoluir e empenhar, claro. É sempre mais difícil de estar do lado de cá, ser quem lidera, quem comanda, é sempre mais complicado. Portanto, tive grandes aventuras, grandes momentos, muito, muito bons. E já agora pode partilhar connosco assim, um momento que lhe tivesse marcado a sua vida, quer a nível de Taikais nacional ou internacional, qualquer, pronto, aquele momento. Sim, para si que marcou. Houve muitos, em Portugal e no estrangeiro. Deve ter havido. Sim, muitas histórias muito boas. Esta liberdade que nós tínhamos, com controle claro, em Portugal ou no estrangeiro, mas era muito boa nos estágios nacionais. No meu primeiro estágio, em 87, na Cruz Quebrada, em Oeiras, onde foram durante muitos anos os nossos estágios. Lembro-me que eu tinha comprado uma máquina de cortar cabelo, mas manual, portanto era manual ainda, não havia cá a bateria, e pedi aos meus queridos colegas, ao Nuno, à Wanda, ao Paulo, a Soreira, que me rapassem o cabelo, portanto, mas ficou super mal cortado, claro, mas cabelo rapado à mão, tinha uma barba grande em toda a cara, não como agora, talvez imitando o nosso grande fundador, o Sensei Kaizo Sodoshi, e lembro que foi um estágio fantástico também por isso, porque toda a gente brincava e se ria, mas eu com 18, 19 anos não me importava, quer dizer, fazia o que queria, neste sentido, claro, com a disciplina necessária, mas sentia muito, muito bem, sempre muito apoiado pela família e comecei a fazer uma outra amizade maior e em 1990 faço uma amizade muito grande que felizmente se mantém até hoje, com a Mónica Araújo, não é? Na altura só Mónica Araújo, e pronto, era colega. Com certeza outro momento marcante. Sim, outro momento marcante e que não posso deixar de referir, claro. E ela era a minha senpai, entrou um ano e pouco antes, em 85, filha do mestre Araújo, claro, e portanto entrou, pronto, mas durante alguns anos éramos apenas colegas de treino, nem havia relação nenhuma especial, até pela diferença de idades que havia, que era alguma e notava-se mais na altura, e a partir do momento em que começamos a namorar, claro que tudo muda bastante. E também este percurso de vida paralelo com ela e com o Shorenji Camp como ponte foi muito interessante, porque penso que se eu não fosse do Shorenji Camp, ou mais ainda, se a Mónica não fosse, dificilmente teria percebido as opções que eu fui fazendo ao longo destes 32 anos e meio, porque de facto são horas por dia, não são horas por semana, e não é apenas uma pessoa compreensiva, mas por ter estado e por ter sido tantos anos, e chegou ao segundo ano, aliás eu é que digo muito isto, ela nunca refere isso, mas foi a primeira mulher em Portugal a chegar a segundo ano, a Mónica, em 94 ou 95, e teria continuado, mas optou, e ainda bem, por estudar, por fazer as suas pós-graduações e mestrados, e por ser mãe, ainda e eu agradeço, mas teria facilmente continuado e teve pouco tempo de ser terceiro dan. Mas, portanto, se não fosse este conhecimento do que é o Shorenji Camp, até pela sua família também, a irmã também, a Joana, como praticante, hoje já muito graduada, teria sido difícil perceber que fazemos opções de vida quase sempre tendo o Shorenji Camp como ponto de partida, não é? Quando é que temos férias, quando é que temos filhos ou filhas, quando é que nos casamos, portanto, teve muito sempre a ver. Não foi o que determinou mais a nossa vida, foi as nossas opções mais profundas, pessoais e profissionais, mas de facto esta fantástica arte marcial determinou e determina diariamente a nossa vida. Portanto, 32 anos e meio são muitos anos de prática de Shorenji Camp. No seu íntimo e no seu entender, como é que vê agora o Shorenji? O que é que para si mudou
durante estes anos todos, a nível da própria prática em si, quer a nível físico, quer a nível da parte filosófica, inerente à arte, quer mesmo dos mestres e de Kenshis. Em Portugal? Sim. Sim. Sim, eu basei-me em Portugal. Sim, em Portugal, essencialmente. Felizmente mudámos... Esta evolução, como é que vê? Sim, felizmente mudámos bastante, mas não tanto como eu penso que deveríamos ter mudado. Eu, quando comecei, e para a posteridade, como se diz, para a memória futura, direi tudo o que entender dizer nesta entrevista, até por será pública, espero eu. Sim. E, portanto, desde os anos... Sim, com o meu consentimento, sim. Eu entrei, só para fazer aqui um ponto, eu entrei um certo dia no dojo, o mestre Carlos Ramires, que era presidente da Associação Portuguesa de Shorin Jikempo, que antecedeu a Federação, e diretor técnico nacional, e era tudo o que houvesse para ser como líder. Ele, no dojo, em 87, era o cinto amarelo, pergunta se alguém quer ajudar para a direção. E eu levanto o braço, e, portanto, como cinto amarelo, entro para secretário-geral adjunto da associação. Era secretário-geral durante muitos anos o Sensei Fausto, e com um ótimo trabalho. E, portanto, desde 87 até 2001, outubro, aliás, julho de 2001, não deixei a associação, que depois foi federação. Em 15 de agosto de 97 é fundada a federação. Sim. E sou um dos honrados fundadores da federação. E de facto, ainda jovem, e era o mais jovem dos mais antigos, Sensei Carlos, Sensei Fausto Carriço, Sensei Araújo, dos que foram continuando, e destes 4 mais antigos, eu era bem o mais jovem, com muito menos idade, mas eu diria que a partir de primeiro dan, portanto, entre 89 e 90, começo a fazer perguntas, e acho que é importante fazermos perguntas. E se nós olharmos para o que é o Shorin Jikempo de facto, e na altura não se falava disso, do que se refere a ser a verdadeira força no Shorin Jikempo, que é uma pergunta que está nos livros e que sai em muitos textos, de facto é a força de ter coragem de dizer ou de perguntar aquilo que não percebemos, o que não entendemos, aquilo com o qual discordamos. E os meus pais, mais uma vez, me ensinaram educadamente a fazer essas perguntas. E eu tive muitas retaliações, não sei se represálias é muito forte, mas algumas retaliações. Por ser jovem, por ser minarai, por ser kohai, ser menos graduado, e porque estava instituído um certo tipo de liderança que era para ser assim. E, portanto, o que eu acho é que, voltando à tua pergunta, Margarida, o que eu acho é que evoluímos bastante, mas não evoluímos o bastante. O suficiente para sermos muito mais e mais espalhados pelo país. Não vejo 43 anos depois razões, depois do Shorin Jikempo nascer em Portugal no final dos anos, aliás em 75, no final de 75, não vejo razões para sermos os praticantes que somos poucos mas bons, mas deveríamos ser muitos mais e bons, seríamos igualmente bons, e estarmos em tão poucos locais no país. E, portanto, esta é uma crítica que é a nós, e eu fui presidente da Federação há muitos anos, há alguns anos, desde outubro de 2001 até 2006, mais ou menos, com o apoio de muitas pessoas, entre as quais o Miguel Nascimento e outros colegas que me ajudaram muito. Eu fui apenas o presidente, tentei ser o líder na altura, e com o apoio praticamente total de todos os mestres. Mas, portanto, fora do dojo, eu diria que poderíamos estar melhor e mais espalhados com uma política de desenvolvimento. Não é maior, é alguma, porque acho que não existe uma política de desenvolvimento. Isto é falado abertamente no Conselho de Mestres, não vou referir as conversas do Conselho de Mestres, mas é um tema que é falado entre os mestres, que é como desenvolver mais e porque é que estamos onde estamos só. E a nível do dojo, que era talvez um pouco mais a tua pergunta, eu sinto que evoluímos em termos de metodologia de treino. O Shorin Jikempo é hoje, e desde há vários anos, uma arte marcial com tantas competências e capacidades como a maioria das artes marciais que se praticam em Portugal. Pelo menos nós temos a obrigação de ser. Fizemos em 2012 a primeira formação de formadores, a única até agora da Federação. Deu-nos competências legais e, de facto, de conhecimento para trabalharmos bem.
Mas antes disso já havia pessoas licenciadas em Educação Física ou pessoas da área do desporto, treinadores, técnicos desportivos, como é o meu caso, na área da natação, e noutras áreas que trouxeram quero eu acreditar, algum conhecimento, alguma metodologia. Portanto, acho que treinamos bem, treinamos melhor. As idas ao Japão, especialmente, e os estágios internacionais têm-nos dado muito conhecimento. Os manuais que nós temos e que temos a obrigação de ler e de estudar, porque é-nos dada a informação, nós temos depois que dar o melhor uso da mesma. E, portanto, temos a obrigação de trabalhar bem. Finalmente, a nível de relações, as pessoas não têm, de facto, que gostar de todas umas das outras de forma igual. Em nenhuma atividade no mundo penso que isso acontece, ou muito dificilmente. Agora, temos que nos respeitar todos, ou devemos. Eu penso que isso nem sempre acontece. Na minha secção dos Olivais, estou muito feliz. Diria que tenho uma casa muito feliz, muito bem construída. Não só por mim, por todos os meus queridos alunos e alunas ao longo de 21 anos. Nós nascemos em 12 de fevereiro de 97, secção dos Olivais, foi a 4ª em Portugal, depois de Lisboa, claro, Sintra, ordem cronológica até foi Sintra, ligeiramente antes da Oriental, e depois Olivais. E, portanto, acho que estamos bem, estamos no bom caminho, na secção e em Portugal. Precisamos de mais desafios, de mais estímulo e de não deixar as coisas ficarem só como estão e parecer que estão bem. Quando nós nos acomodamos e parece, está tudo bem, quando dizemos está tudo bem, se está tudo bem, algo está mal, porque estamos acomodados àquilo que parece que está bem. Nós temos que ter fraturas, não é? Em filosofia, eu lembro sempre da universidade e falava-se no corte epistemológico, que é o corte com o passado, o corte com o conhecimento, com aquilo que nós achamos que é uma verdade. E já não há desculpa, desde os anos 80 e início de 90, que vamos todos ao Japão, que temos livros em português, em inglês, em várias línguas, sobre o Shorinji Kempo. Eu tenho, felizmente, muitos livros, todos os mestres têm muitos livros, e não temos razões, às vezes nós é que arranjamos desculpas para não sermos melhores. E não evoluiremos, como arte de Budo e filosofia fantástica que somos, se de facto cada um de nós não fizer o seu melhor. E, portanto, temos que ser sempre muito críticos, autocríticos. Se calhar mais autocríticos e menos críticos dos outros, não é? Penso que isso faz mais falta. Mas agora pegando naquela questão que falou há pouco, do Shorinji estar confinado aqui numa área, a grande área de Lisboa, o que é que, na opinião de vós, mestres, que se formaram, estas pessoas todas que agora vão continuar no Shorinji, não é? Sim, esperemos que sim. Porque são não os duramos vossos, sempre, claro. São os vossos discípulos, claro, que irão continuar. O que é que falta? O que é que falta a esses discípulos? O que é que vocês, mestres, como mestres e como pessoas que praticam o Shorinji Kempo há tantos anos, qual é o passo? Sim. Pronto, para isto ficar... Para crescermos fora daqui da região mãe, digamos assim. Nós estamos no distrito de Lisboa só e no distrito de Beja, em Aljustrel, com a mestra Cristina, e basicamente é o distrito de Lisboa, vários concelhos, mas é o distrito de Lisboa. Já estivemos noutros a norte e, infelizmente, por várias razões, que não serão agora, se calhar, da competência desta entrevista, mas para mim poderei falar sempre de tudo. Nós, quando não conseguimos algo e quando não o tentamos sequer durante vários anos, passamos a achar que isso não é possível. E eu penso que em Portugal se considera as recentes direções da Federação, e eu saí em novembro de 2017, portanto foi recente, estou à vontade, penso que sentimos que não é possível. E de facto, se não nos sentarmos a uma mesa a planear, nunca conseguiremos, isso não há dúvida, nada se consegue sem planeamento. Mas já há muitos anos atrás, desde que eu era presidente, na verdade, e houve um mestre agora que em Sevilha, neste estágio recente, em novembro de 2018, há dias, que me perguntou, um mestre que foi da direção também, o mestre José Matos, de Cassim, que me falou nessa questão, porque era o tesoureiro da minha direção, e recordava que nós tivemos um projeto de desenvolvimento do Shorinji Kempo a nível nacional. Ora, se nós não começarmos sequer com esse projeto, com essa ideia, que passa obviamente e necessariamente por
investimento financeiro, isso nunca acontecerá, porque os mestres que já estão consolidados no seu local, na sua área geográfica, é quase impossível de saírem e nem me parece que seja muito útil. Os seus assistentes mais diretos poderão alguns conseguir ou ter essa possibilidade, esse desejo, mas penso que tem a ver também com a idade, com a idade para fazer isso. Não se pode ou dificilmente pedir a pessoas de 40 anos que mudem de zona geográfica, mas se nós começarmos aos 20 anos, quando os nossos jovens estão na universidade, ou mesmo não estando na universidade, estão a iniciar um percurso de vida profissional e familiar, se lhes dissermos que é possível viver também com o Shorinji Kempo, não é viver do Shorinji Kempo, é viver com e para o Shorinji Kempo, isso é possível, porque se as outras artes marciais e as outras áreas do ensino, porque isto é uma área de ensino, não é um negócio, se as outras áreas de ensino conseguem, porque é que nós não conseguiremos? Não é, se calhar, tão fácil começar a criar um dojo no Algarve, ou nos Açores, ou na Madeira, ou no Porto, ou em Braga, ou seja onde for. Mas se nós começarmos a abrir o nosso círculo, se começarmos a expandir, porque é que nós não temos qualquer dojo do outro lado da margem do rio, que já é outro distrito? Almada é o distrito de Setúbal, um pouco a norte é o distrito de Santarém, um pouco a norte e a oeste temos Leiria. Porque é que nós não começamos por aqui? Agora, tem que haver um apoio. A Federação, que somos todos nós, tem que criar as condições para dar apoio financeiro a esses futuros instrutores. Podem ter 20, 25 anos, não têm que ser nem muito velhos nem muito graduados. Aliás, como eu disse, não devem ser até muito velhos, porque se calhar não têm essa disponibilidade, para criarem um dojo, sendo apoiados, seja ao nível dos transportes, da gasolina, seja ao nível de isenção das taxas da Federação para esses novos futuros Kenshi. E, portanto, tem que haver claramente, isso está escrito, esse plano de desenvolvimento, essa proposta está escrita, e se não começarmos por algum lado, pois de certeza que não virá ninguém ter connosco a dizer que querem abrir Shorinji Kempo em Bragança, nas Caldas da Rainha, em Grândola, no Algarve, e nós temos praticantes, é curioso, temos ou ex-praticantes que nos mandam e-mails, do Algarve então há muitos, ou alguns, que nos perguntam muito, eu já fui, vivo aqui, tenho aqui amigos, quando é que abrem aqui um dojo? E portanto a questão é, mas quem é que vai? Mas se nós olharmos sempre para os outros e dissermos, bom, eu não posso, tu podes, não, tu também não podes. Mas se me tivessem perguntado isso quando eu tinha 20, 21, 22 anos, eu se calhar tinha pensado seriamente nisso. Por tal como me dedico desde 96 a 100%, ao 100%, no meu tempo pós-laboral, claro, ao Shorinji Kempo, e era pouco graduado e era um jovem, relativamente, com 28 anos, de certeza que outros poderão querer ter essa opção. Aliás, muitos são estudantes em Lisboa que não são de Lisboa. Portanto, quando regressam, que é o que as universidades fazem em muitas modalidades, ao regressarem à sua zona de residência, levam o Shorinji Kempo. E quase que é um período bom. Agora as licenciaturas têm 3 anos, mas 3 anos é um tempo mínimo para formar um primeiro Kyu, um primeiro Dan quase, e que é uma graduação que nós não temos que ter, temos que deixar de ter este protecionismo excessivo de dizer, mas vai abrir um dojo? Sim, mas obviamente que tem que ter, tal como se fosse um técnico de natação, um técnico de atletismo, ou seja, do que for, claro que tem que ter a tutoria de um diretor técnico, de um coordenador, que será o seu mestre de secção, no Shorinji Kempo, é o mestre da secção, ou é um representante da federação, que a nível técnico, não só de direção, vai-lhe dar apoio semanalmente, 15 em 15 dias. E eu penso que é pena que em tantos anos nós não consigamos ter mais de 300 alunos, que apesar de ser tanto ou mais do que algumas federações olímpicas, porque eu sei que há federações de modalidades muito pouco conhecidas, e não é segredo nenhum, que têm muito poucos alunos, mas têm uma dimensão nacional. Eu preferia ter 400 alunos em 3, 4, 5 distritos do país do que ter 250 ou 260 destes alunos todos no Concelho de Lisboa ou no Distrito de Lisboa. E penso que será o grande desafio para os próximos anos, não pode ser para daqui a muitos anos, porque o Shorinji Kempo pode estar em risco quase de morrer
em Portugal ou de se autoconsumir, porque de facto estes mestres, alguns já na casa dos 70 anos e dos 60, saindo os seus futuros mestres ou herdeiros do dojo e da secção irão continuar, mas poderão não ter sequer a vontade ou até a experiência para dar este salto. E penso que é uma pena se nós não deixarmos como herança os 4 mais antigos e depois todos os outros que vieram a seguir e que são também excepcionais, se não deixarmos como herança pelo menos um Shorin Jikembo nacional, que verdadeiramente não podemos dizer que seja uma arte que está, um desporto que está, se for um desporto, que não é o nosso caso, que está apenas em 2 distritos nacionais, não parece que seja muito relevante e caminhamos para os 45 anos e é talvez a pouca tristeza que eu tenho na arte é não termos ainda sabido ter essa experiência, essa sabedoria de dar a volta a essa questão. Portanto, isso basicamente são as suas perspectivas de futuro para o Shorinji. É expandir isto, a arte do Shorinji Kempo para diversos distritos de Portugal. Sim, não é assim tão complicado, não pode ser tão complicado, Margarida, porque se fosse, de facto, todas as artes... Agora pode ser uma pergunta pertinente e pronto. Mas o que é que está a faltar? O que é que, na sua opinião, está a faltar para sairmos? Instrutores nas universidades, e isso era um ponto realmente interessante para... Eu penso que se formos ao fundo da questão... Disponibilidade das pessoas? Sim. As pessoas são mais velhas agora do que eram antigamente? Sim, mas nós temos muitos e bons instrutores jovens e futuros instrutores jovens. Temos, como nunca tivemos, segundos e terceiros danos, muitas mulheres, muitas jovens a praticar, que não têm mais responsabilidade que os homens por isso, ou não podem, não devem ter, porque o simples facto de serem mulheres não nos dá mais responsabilidade. E não é dizer, como és mulher tens que também tu abrir o dojo, não, é igual. Agora, o que nos falta essencialmente é pensarmos, pararmos para pensar, refletir e planear. Nem é dizer, temos que unir o Shorinji Kempo. Isso nunca acontecerá, porque as pessoas são todas muito diferentes, felizmente. Temos que nos respeitar. Se alguns não se respeitam, isso nunca mudará. Agora, as pessoas que vêm a seguir a nós têm também que se respeitar, e este legado que temos que deixar é o de planear, deixar o futuro planeado e previsto. E isso implica uma liderança, que penso que precisamos de uma liderança diferente, que é da Federação, não é essencialmente, não estou a referir ao Presidente atual, ou ao último Presidente, ou ao futuro Presidente, seja ele quem for daqui a 3 anos, ou 2 anos e meio, não sei, mas é a Federação, com o apoio dos mestres, que é essencial, que nunca conseguiram nada sem o apoio dos mestres, pensarem que temos nós que planear e portanto, referi há pouco algumas das hipóteses. Ir para as escolas, ir para as universidades, ter instrutores nas universidades, perceber, se calhar, fazer um levantamento de quais são as universidades na área de Lisboa que têm mais alunos de fora de Lisboa, que 3 anos depois vão regressar às suas terras, porque foi assim que começou no Japão. Obviamente Kaizo funda numa pequena cidade, uma cidade insignificante do ponto de vista populacional, Tadotsu, que cresceu muito com o Shorinji Kempo hoje, mas que nos anos 40 era de facto irrisório, e portanto como é que ele cresce? Como é que ele, poucos anos depois, está num país bem maior do que o nosso e muito mais populoso, e portanto é através desta dedicação total e absoluta da parte dele, que nós não temos, mas cada um de nós já faz muito no seu dia-a-dia. Portanto, eu volto a dizer, dificilmente será um dos 9 mestres atuais, das 10 secções. Há um mestre que tem 2 secções, para não parecer que eu me enganei. Não será um destes 9, mas poderá ser um dos 9 a seguir. Se cada um destes mestres tiver um assistente, que é segundo, terceiro dan, ou os que estão ao seu lado, e que possam de facto dizer, mestre, isso é interessante, eu ir 1 a 2 vezes por semana a tal local, e começar, não começa tão bem, não é tão graduado, mas tem que haver uma solução.
Mas claro, isso temos nós que nos sentar e perceber. E o Shorinji Camp e a Federação Portuguesa têm estado um pouco alienada da realidade desportiva nacional, porque em termos legais somos equiparados a uma federação desportiva, não há dúvida sobre isso. Estamos integrados na lei de bases do sistema desportivo e, portanto, há muitos anos que poderíamos, e tentou-se, alguns presidentes, eu tentei na altura fazer a candidatura a sermos membros da Confederação do Desporto de Portugal, sermos membros do Comitê Olímpico de Portugal com modalidade não olímpica, tentarmos o difícil Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, e temos estado sempre muito a pensar no nosso quintal, a pensar de forma muito minimalista, quase de forma demasiado modesta, e dizer, não vamos conseguir, nunca iremos conseguir, e a verdade é que quando queremos, juntamos e fazemos, como em outubro de 2015, o maior estágio europeu alguma vez realizado, com 500 mil pessoas, em Odivelas, com o apoio grande da Câmara Municipal de Odivelas, um grande Taikai europeu também, o 7º, e eu pensava na altura, e era da direção, que isso ia dar-nos uma grande força, um grande empurrão, e na verdade não deu. Infelizmente, olhando para trás, ganhamos apenas um dojo, que foi uma secção, neste caso era um dojo já, mas transformou-se em secção, que foi a de Odivelas, que esteve também para cair e depois manteve-se, infelizmente. Portanto, não houve um grande avanço. Nós, penso que refletimos pouco, fazemos pouco uma autocrítica, pouca autoavaliação, e já não há desculpa, como haveria há muitos anos atrás, de um mestre totalitário e que não deixava fazer. Penso que cada um de nós é que tem que olhar menos para o seu umbigo, olhar menos para o seu ego, se calhar pedir desculpa quando tenho de pedir desculpa. Há momentos em que temos que lamentar o que fiz e o que eu disse. Eu que felizmente falo com todas as pessoas do Shorinji Camp, não tenho que gostar de todas de forma igual, mas como sofri desde cedo, como disse atrás, na pele, no verdadeiro sentido, na pele, física e psicologicamente, a dificuldade de ter uma opinião diferente, fui ganhando essa resistência para hoje perguntar o que quer que seja e dizer o que quer que seja nos momentos adequados, claro, e de facto é isso que eu tento transmitir aos meus alunos e às minhas filhas. Os meus alunos são de certa forma meus filhos e minhas filhas, e penso que como mestres temos que ser também mais humildes. Vejo algumas vezes pouca humildade, se calhar dizer isto pode parecer, está a dizer isto, está a ser pouco humilde, talvez, mas como se diz também, parecer modesto em demasia já é falta de humildade também. Acho que há que reconhecer que temos valor, cada um de nós, mas vejo por vezes coisas que não gosto. Não gosto de algumas formas de falar ou de ensinar. Não concordo, não gosto mesmo. Não gosto no sentido em que jamais diria aquilo a alunos meus, e sei que se dissesse ou tratasse alguns alunos meus assim, eles não estariam lá no dia seguinte no dojo. E portanto penso que temos que melhorar ainda um pouquinho, apesar dos conhecimentos técnicos e pedagógicos, melhorar um pouco a forma como abordamos as pessoas, porque o mundo de facto evoluiu muito, e hoje os alunos e os pais dos alunos, das crianças e jovens, são muito mais exigentes, ainda bem. Acho que temos muito que avançar. Acho que temos razões boas, porque o Shorinji Camp é um diamante fantástico, como diz o Kongo Zen, que é o diamante do Zen, não é? É a nossa filosofia que está por trás do Shorinji Camp. Somos um diamante em bruto, em Portugal ainda em bruto, ainda com muito para dilapidar. E a nível mundial também, mas essa já é outra questão mais abrangente. E a nível, falámos nomeadamente da parte pessoal do Shorinji e da sua evolução. A nível de técnica, há mais alguma coisa que os kenshis portugueses, mestres... A minha pergunta, será que o Japão ensina tudo que o Shorinji tem para dar, o Shorinji Kempo tem para dar?
A minha pergunta... Não, parece que ensino tudo. Eles aos mestres, senseis Sim. e kenshis fora do Japão, na sua opinião, transmitem tudo inerente à arte do Shorinji Kempo? Ou têm as reservas deles? Tem imensas reservas. E até que ponto é que isso seria importante ou não para nós kenshis de todo o resto da Europa e do mundo? Um grande amigo meu, um bom amigo meu do Shorinji Kempo, dos bons amigos que eu fiz, que não é português, é da Suécia, não importa referir quem, eu fiz vários bons amigos ao longo dos anos e no Japão uma ou duas pessoas muito boas. Este meu amigo, a falarmos, os mais antigos, 2, 3 da Europa, quintos dans, sextos dans, ele é mais antigo que eu, diz, bom, Nuno, tem calma, o Shorinji Kempo é um grande barco, é um grande cruzeiro, se quisermos, que demora tempo a mudar de rumo. Eu digo, pois, mas de facto acho que às vezes demora demasiado tempo. Eu não sei, eu é curioso que após estes anos todos e ter ido algumas vezes ao Japão, 7 vezes, e ter estado, há uns dias fazia no meu currículo que a Federação pediu, e não sabia de cor, não tinha, vi que estive em 6 estágios mundiais, encontros mundiais, e entre os europeus também dá 22, 23 estágios mundiais da Organização Mundial ou da SK Unity. E, portanto, são muitos estágios, são milhares de horas ao longo da vida de treino. E eu, na verdade, não sei se até hoje compreendo bem a verdadeira essência das pessoas, não é do Shorinji Kempo. Eu acho que do Shorinji Kempo, pelo menos do que nos é dado, eu acho que já percebo um bocadinho. Eu tive já grandes honras, grandes privilégios de privar com a nossa líder mundial, a senhora Yuki So, uma das vezes em Portugal, em 2004, quando fizemos o primeiro estágio europeu em Portugal, e ela deu-nos a honra de vir cá, foi uma das vezes que já cá veio, com o grande mestre Yamazaki, e estava sentada comigo na mesa dos presidentes, e fiz uma entrevista uns anos depois à senhora, estive com ela no Japão, já fiz uma entrevista ao Sensei Yamazaki, que foi uma grande honra, em 93 no Japão. Acho que já li algumas coisas sobre o Shorinji Kempo, já falei com tanta gente, e penso que eles têm algum receio, na verdade, e se isto se tornar público e chegar ao Japão, pronto, eu assumo a minha afirmação. Penso que eles têm algum receio, por vezes, do que está para além do Japão. Mas acho que não devem ter receio, porque ninguém que está numa atividade 25, 30, 35, 40 anos, se não a amar verdadeiramente. E se os nossos grandes líderes e mestres não compreenderem isso, penso que não estão a compreender boa parte do que são os kenshi, porque nós somos kenshi sempre fora do Japão, porque não somos diferentes. Aliás, eles muitas vezes dizem que até somos melhores em vários sentidos, porque sentimos o Shorinji Kempo de uma forma que os japoneses já não sentem. E eu até acho que isso é muito verdade. Um praticante com o meu tempo de prática, ou do mestre Carlos, mestre Fausto, mestre Araújo, no Japão seria 7º dan ou 8º dan, quase. Os mais graduados, os que são 6º dan em Portugal, com claramente 7º dan seríamos. E no Japão pensaram, 7º dan já é muito graduado. E é. E, portanto, todos os não japoneses, praticamente, com exceção de 1 ou 2 indonésios, ou pouco mais, são vistos sempre como são os outros, não é? E acho que não devem ter receio, porque nós estamos verdadeiramente de amor e de coração nesta atividade. E já nos fizeram tantos testes, já nos perguntaram tantas vezes as mesmas coisas. Estes são os momentos em que eu penso nos esforços, nos sacrifícios que nós fazemos no Shorinji Kempo, essencialmente a nível familiar. E
eu tenho a ideia que o Japão, falando do Japão de uma forma geral, penso que não compreende exatamente que nós, tal como eles, não estamos aqui de passagem. Aqui no Shorinji Kempo, quando dedicamos tantas horas abdicando da família, abdicando do trabalho, muitas vezes, alguns deles são como que profissionais, porque vivem diariamente, todos os dias, e isso não tem mal nenhum, pelo menos eu não vejo mal nenhum nisso. Mas não sei se eles, olhando para nós, e já nos conhecem tão bem, algumas pessoas, e como eu dizia, fizeram-nos tantos testes orais escritos, já nos viram treinar, já nos puseram à prova em tantas situações, no convívio pessoal. Tiveram algumas desilusões, com certeza, mas a vida é feita de desilusões. Por certo, tiveram talvez menos desilusões na Europa, pelo menos na Europa, do que se calhar tiveram no Japão, porque o Shorinji Kempo, obviamente, teve muita gente que saiu do Japão, e da prática, como é óbvio. E eu gostava que o Shorinji Kempo, há pouco deixámos isso quase com reticências, o Shorinji Kempo tem tudo para ser não tem que ser, nem nunca será, espero eu, por um lado, um judo ou karaté, não tem que ser, mas tem tudo para ser um grande aikido, se compararmos uma arte que é conhecida e reconhecida como sendo excepcional do ponto de vista técnico, porque é mesmo, e que tem por trás, ou ao seu lado, um conjunto de princípios e de conceitos filosóficos, morais, de valores, que fazem tanta falta ao mundo atual que eu só posso ficar espantado como é que não é mais conhecido, como é que não é mais vendido, entre aspas, este produto tão fantástico. Porque é que nós temos este receio de mostrar ao mundo este diamante? Porque, por certo, haveria muito mais gente a querer não comprá-lo, porque não está à venda, mas juntar-se a eles, juntar-se a nós. E se é dito tantas vezes, e é também um movimento educacional, um sistema educacional, ele é tão importante para as nossas crianças e para os nossos jovens, e por isso temos em Portugal, aí é um dos melhores trabalhos que temos feito. Eu arriscava que é dos países da Europa, que infelizmente são só 12, segundo sei, uma Europa de 50 estados ou países, é quase um quinto, porque é que somos de certeza um dos países que tem mais crianças e jovens a praticar. Isso é excepcional. Nesse aspecto, penso que vários dos mestres têm, aliás, quase todos têm classe infantil, e vê-se a nível europeu e a nível de taikais também, os participantes mais jovens e até com muitas mulheres são sempre os portugueses, alguns italianos, alguns espanhóis, alguns suecos. Há países que quase não têm prática infantil e alguns quase não têm mulheres, o que também é algo muito estranho, sendo uma arte tão interessante, tão inteligente, e fazendo aqui se calhar este equilíbrio do yin e do yang, considerando-se as mulheres, de uma forma geral, como o aspecto sensível, ou género sensível, e os homens, de certo modo, como menos sensíveis, ou um pouco mais pré-históricos, mas acho que esse equilíbrio é muito importante e infelizmente não somos todos iguais. E, portanto, o Shorinji Kempo tem tudo também para ser muito praticado por crianças, jovens e mulheres em toda a Europa, e no Japão sei que é também. Mas acho que precisamos também aí lá está, o barco demora muito. No último ano houve algumas alterações, mudou totalmente, digamos, o Conselho de Administração, a direção da Organização Mundial de Shorinji Kempo, da WSKO, e portanto só a senhora Yuki So, a nossa líder, obviamente, como herdeira do Shorinji Kempo a todos os níveis, é que ficou. Todos os outros diretores mais antigos saíram, houve uma renovação grande, algumas pessoas bastante jovens, um deles o neto de Kaiso, o Sr. Koma So, So é o apelido, e portanto eu mantenho-me confiante, apesar de tudo mantenho-me confiante. No momento em que não estiver, pois estarei livre, alguém me dirá, tens a porta aberta para sair, porque de facto todos podemos sair, nem todos podemos entrar, porque há quem não mereça estar em algumas organizações, em algumas famílias. Esta é uma família também, mas somos livres de facto de sair, e
ninguém deve ser também criticado por sair. Alguns saíram ao longo dos anos em Portugal, alguns saíram e voltaram, alguns já disseram que iam sair e depois não saíram, e ainda bem, penso eu, mas as pessoas são livres, de facto, há essa liberdade. Mas para terminar só esta questão, penso que o que era importante, os nossos queridos líderes máximos, era perceberem que quem está todos estes anos não está de ânimo leve, e portanto poderíamos estar um pouquinho mais desenvolvidos, mais organizados, até a nível europeu, ter uma organização europeia, a Organização Europeia de Shorinji-Kempo, ou a Federação Europeia, que se quiser chamar, porque isso já está contemplado nos estatutos da WSKO, as organizações continentais. Penso que só a Ásia é que tem, com o grande dinamismo da Indonésia, que de facto é um país muito dinâmico e o segundo maior a nível de praticantes, e eles já organizaram a Associação Asiática de Shorinji-Kempo, e a Europa poderia, a América do Norte, a América do Sul, somos cerca de 40 países no mundo, mas também poderíamos ser 60, 70, e vamos aguardar pelos próximos tempos para ver se continuamos devagarinho, passo a passo, a evoluir. É sempre com otimismo, não é? Vamos continuar com otimismo. Nunca desistir. Não desistir. Mestre, gostei muito desta entrevista. Foi muito interessante estar este bocadinho aqui a falar consigo e foi muito enriquecedor também. Só uma palavra, obrigado Margarida, só uma palavra final, agradecer-te a ti, ao mestre Joaquim Pereira, que eu conheço há tantos anos e temos feito um percurso muito, muito semelhante. Ele é pouco mais recente que eu, não há aqui qualquer hierarquia clara, somos amigos. É isso que o Shorinji faz, nossos amigos, não é? E é das pessoas, aliás, com quem sempre tive uma relação muito boa, com opiniões diferentes ao longo dos anos, ainda bem, com opiniões iguais não evoluímos. E agradecer e dizer que este vosso projeto é muito interessante. Tomara continuem a falar com todos, ou quase todos, e que o façam daqui se calhar a alguns anos com os novos mestres que hão de vir, não é? Homens e mulheres que hão de vir para nos ajudar, e de facto para quem um dia ouvir e ver esta gravação, acreditar que eu costumo pensar para mim, quando tenho dúvidas, que mesmo que um dia eu saísse de certo modo do Shorinji-Kempo, da estrutura, eu teria sempre o Shorinji-Kempo no coração, porque a base, a gênese, os ensinamentos de Kaiso são, e falamos pouco de Kaiso, falamos pouco do nosso fundador, do que ele nos ensinou e ensina todos os dias. Os seus ensinamentos são de facto muito ricos e não me vejo noutra atividade, noutra arte marcial, como é óbvio. Devemos voltar-nos mais para a base, mais para a origem, para planear o futuro, só sabendo exatamente quem nós somos e porque é que existimos, porque é que o mestre Sodoshin criou há 71 anos esta fantástica arte de Budo, arte de vida. Só sabendo bem isso é que podemos planear o futuro, perceber onde é que queremos chegar. Se esquecermos o nosso passado, as nossas raízes, estaremos a criar para o futuro algo que é vazio, que é oco, e com o apoio de todos, de toda a gente, olhando menos de facto para nós, ou pensando menos só em nós, e dar mais vezes metade de nós para os outros. Não, isto é o objetivo também destas entrevistas, precisamente é esse, é que as nossas crianças e os nossos jovens tomem conhecimento dos mestres, claro. E assim sucessivamente, à medida que vão entrando novas crianças e novos jovens, não perder o passado, que é, nós somos o que somos, claro. Também por causa do caminho, claro. Do passado e do caminho que tomamos. E ter um historial é muito importante, sim. Ter registros, e quem sabe um dia ter uma sede da Federação razoável, grande, e possa haver quase uma galeria, um museu. Do Shorinji-Kempo seria o ideal. Temos todos nós temos muitas histórias e muitos vídeos, fotografias, coisas interessantes para mostrar, e quem respeita o seu passado pode estar de facto de corpo e alma no presente e no futuro. É isso, meus mestres. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Muito bem.